Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos a estudar o que a Bíblia nos ensina sobre a segunda vinda de Cristo. E esta é a nossa quarta aula desta série. Iniciamos hoje uma nova unidade temática intitulada Um Messias, Dois Povos. Que povos são esses? Esses dois povos, e como sabemos, são Israel e a Igreja. Nas aulas anteriores estabelecemos no essencial a diferença entre a primeira e segunda vinda do Messias. Vimos como é importante distinguir as profecias que se referem ao primeiro advento, já cumpridas, das que apontam para o segundo advento e ainda aguardam cumprimento. O objetivo desta segunda unidade é proceder a uma outra importantíssima distinção, diferenciar dois povos semelhantes em muitos aspectos, mas distintos quanto ao desenrolar profético da sua história: o povo de Israel e a Igreja de Cristo. Se não entendermos como Israel e a Igreja têm percursos distintos na palavra profética, iremos ter dificuldade em compreender as profecias da segunda vinda de Cristo. Comecemos por perguntar: o que têm Israel e a Igreja em comum? É evidente que Israel e a Igreja partilham muitas bênçãos, desde logo a mais importante. Ambos têm o mesmo Messias, Jesus. Só que os olhos de Israel até hoje ainda não se abriram para o ver, enquanto que a Igreja já o aceitou pela fé. Os dois povos descendem do mesmo pai, Abraão. Recordemos a promessa que o Senhor fez a Abraão em Gênesis 12. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 2 e 3. O propósito do Senhor sempre foi abençoar todas as famílias da terra através da descendência de Abraão. Mais tarde, o Senhor acrescenta uma informação: grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Gênesis 22, 17. Estão aqui esboçados os dois povos que proviriam da descendência de Abraão. Um povo seria como a areia que está na praia do mar, isto é, seria um povo relacionado com a terra. Quem é esse povo? Israel. O outro seria como as estrelas dos céus. A sua natureza não seria terrena, mas celestial ou espiritual. Quem é esse povo? É a Igreja. Dois povos, mas ambos filhos de Abraão. Entendemos bem que os judeus sejam filhos de Abraão. Mas como é que a Igreja, isto é, os gentios como nós, podem ser constituída por filhos de Abraão? Paulo explica: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Gálatas 3,14. O que une a Igreja e Israel é o Messias. A Igreja não é descendência de Abraão pelo sangue, mas pela fé e pelo Espírito. Paulo explica: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Gálatas 3,7. Ambos têm o mesmo meio de salvação através da fé, através do sacrifício do Cordeiro. Ambos têm o mesmo destino na eternidade, quando os dois povos se tornarão um só povo para todo o sempre. Então, como vemos, Israel e a Igreja têm muito em comum. No entanto, apesar de tudo o que têm em comum, e que é o essencial, há no desenrolar da história de Israel e da Igreja percursos distintos. Por isso queremos desde já alertar para um erro que não devemos nunca cometer: supor que a Igreja veio substituir Israel no plano de Deus. Vamos por isso agora procurar responder a esta importante questão. Será que a Igreja veio substituir Israel? Há alguns que dizem que o papel de Israel no projeto de Deus terminou quando há 2000 anos Israel rejeitou o Messias. Por isso dizem que o seu papel profético teria findado. Há um momento histórico muito marcante, quando os exércitos romanos saquearam e incendiaram a cidade de Jerusalém no ano 70 da nossa era. A partir desse momento deixou de haver templo, cessaram os sacrifícios e a nação israelita deixou de existir. Aí, dizem alguns, Israel deixou de ter qualquer importância no plano profético de Deus.
Segundo esta interpretação, a Igreja, que entretanto dava os seus primeiros passos, seria a substituta de Israel. A Igreja seria o novo Israel de Deus, o Israel espiritual. Por isso, a partir do primeiro século, Israel desapareceria do mapa profético de Deus, ficando apenas a existir um povo, a Igreja. Essa tese é conhecida como a teoria da substituição, segundo a qual Israel, como dissemos, seria substituído pela Igreja. Os seus pontos essenciais são os seguintes. Note-se que, como explicamos a seguir, estão biblicamente incorretos. O povo judeu deixou de ser um povo escolhido. Hoje em dia, um judeu não é mais nem menos do que um português, um inglês ou um angolano. Segundo, o único povo escolhido hoje é a Igreja. Não há nenhum plano especial de Deus para o povo judeu. Terceiro, a partir do dia de Pentecostes, qualquer referência na Bíblia a Israel, como povo eleito, tem a ver com a Igreja, que é agora o Israel de Deus. Quarto, como resultado da sua incredulidade, os judeus, enquanto povo, perderam todo o direito às bênçãos prometidas a Israel na Bíblia. Essas bênçãos agora pertencem à Igreja, que substituiu definitivamente Israel. Ora, esta interpretação está profundamente errada do ponto de vista bíblico. Contém mal-entendidos e interpretações deficientes que acarretam um problema. Tornam difícil de entender e deturpam o plano profético das Escrituras que se cumprirá com a segunda vinda de Cristo. Onde reside o erro? Numa frase simples, podemos resumir: Israel rejeitou o Messias, mas o Messias não rejeitou Israel. Fixe esta frase: Israel rejeitou o Messias, mas o Messias não rejeitou Israel. Vejamos então esta questão. Será que a Igreja substitui Israel? E, consequentemente, será que Israel deixou de ter lugar nos planos de Deus? É muito claro na Bíblia que não. Bem pelo contrário. Israel continua a ocupar um lugar muito importante na profecia. Há profecias sobre Israel que ainda não se cumpriram. Há eventos futuros que terão lugar em breve e que são de enorme importância. Todos eles relacionados com Israel. Como podemos provar biblicamente que Israel continua a ser um povo eleito do Senhor? Um dos textos mais importantes neste sentido é o que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, no capítulo 11. Este é um texto fundamental para entendermos o assunto de que estamos a falar. Vamos ler alguns versículos e procurar resposta para 5 perguntas. Primeira pergunta: será que Deus rejeitou Israel definitivamente? Logo no início do capítulo, Paulo faz precisamente esta pergunta e dá imediatamente a resposta. Porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Romanos 11, 1 e 2. Não, Deus não rejeitou Israel para sempre. Há ainda um plano divino para este povo que se irá cumprir em breve. Segunda pergunta: qual a consequência de Israel ter rejeitado o Messias? Não há dúvida de que Israel rejeitou Jesus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Por causa disso, a nação de Israel foi severamente punida. Quando Pilatos colocou Jesus e Barrabás lado a lado, na esperança de que Jesus fosse solto, lavou as mãos em público e disse: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus 27, 24 e 25. O seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. E caiu mesmo, infelizmente. O sofrimento de Israel a partir do primeiro século é impressionante. E tudo tem a ver com aquela trágica tomada de posição. Virar as costas ao Messias e entregá-lo a Pôncio Pilatos para ser crucificado. Para além da consequência mais visível, que é o seu sofrimento, há outra consequência da rejeição do Messias, mas de natureza espiritual. Voltemos ao capítulo 11 de Romanos, versículo 8. Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Isto é, Israel não consegue atingir a revelação sobre Jesus. Não ouvem, nem veem. É um problema espiritual. Noutra carta, em 2 aos Coríntios 3, 14 a 16, Paulo escreve palavras semelhantes. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Não ouvem, nem veem.
Porque até hoje mesmo o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Isto é, não entendem a palavra além da letra. Esta é a consequência mais triste de terem rejeitado o Messias. O povo judeu é um povo excepcionalmente inteligente, que produziu dos maiores génios da humanidade, mas não consegue entender a revelação de Jesus, algo que qualquer irmão simples, até mesmo uma criança, alcança. Terceira pergunta. Há esperança de que Israel se venha a converter ao Messias? Esta é uma pergunta fundamental. Este é um ponto essencial. Dito de outro modo, Israel é apenas passado ou há ainda um futuro para esta nação? Nós que estamos a estudar a segunda vinda, devemos esperar que Israel tenha um lugar nas profecias sobre o segundo advento? A resposta é sim, sem dúvida. Lemos há instantes, 2 Coríntios 3, 14 a 16. Mas falta-nos ler uma frase que Paulo também escreveu. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Não é se converterem ao Senhor, mas quando? Isto é, haverá um momento na história em que a nação de Israel se voltará finalmente para o seu Messias. Será a conversão de Israel, algo hoje difícil de imaginar, mas que está perdido na palavra profética de Deus. Quarta pergunta. Qual a relação entre Israel e a Igreja? Ainda em Romanos 11, Paulo recorre a uma imagem que é muito clara e instrutiva. A imagem de uma oliveira e de um zambujeiro. O zambujeiro é uma oliveira brava. Leiamos os versículos 17 e 18. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Romanos 11, 17 e 18. Os irmãos observem, a oliveira considerada no seu todo não é Israel. A árvore é um projeto global do reino, que assenta na pessoa bendita do Messias. Jesus de Nazaré é o ungido de Deus, ou o Cristo. Sobre ele está, e dele provém o verdadeiro azeite da unção. Por isso, é o que batiza com o Espírito Santo. O Messias é a verdadeira oliveira. Quem é a raiz da oliveira? A raiz da oliveira é o pai de duas nações, Abraão. Israel são os ramos originais, mas estes ramos foram quebrados por terem rejeitado o Senhor. Isto aconteceu há 2000 anos. Foi então que foram enxertados novos ramos, não os originais, mas os de uma pobre oliveira brava, ou zambujeiro. Quem é esta oliveira brava? São os gentios, aqueles que não pertencem por direito de sangue à nação de Israel. E quem são os ramos do zambujeiro que foram enxertados na oliveira? São os gentios que pela fé receberam o Messias. Somos nós, que estávamos longe, mas fomos trazidos para perto, pela graça de Deus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não são filhos de Abraão pelo sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 11 a 13. Todos nós, os que cremos em Jesus, como o nosso Messias, fomos enxertados na oliveira. Éramos ramos de um zambujeiro, mas agora somos ramos da oliveira verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. E o que acontecerá a Israel? Poderá Israel ser restaurado? Leiamos as palavras extraordinárias de Paulo. E ainda eles, fala dos judeus, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os enxertar novamente. Pois se tu, fala para os gentios, foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado em oliveira legítima, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira esses que são ramos naturais. Romanos 11, 23 e 24. Reparemos na promessa. Os ramos originais, Israel,
que foram cortados podem vir a ser de novo enxertados. Isto só pode ter um significado. Israel ainda pode converter-se a Jesus, aceitando como seu Messias. Esta, de facto, é uma promessa que até aos dias de hoje ainda não se cumpriu, mas que se mantém firme. Por isso Paulo escreve: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Romanos 11, 25 a 27. O coração de Israel está presentemente endurecido? Sem dúvida. O Israel dos nossos dias não quer nada com Jesus, a quem, aliás, desprezam. Mas este endurecimento é parcial. E há uma promessa: todo Israel será salvo. Quando Israel, num futuro que queremos será breve, se converter a Cristo, então a oliveira ficará completa. Uma raiz, mas dois povos, bebendo da mesma seiva, fazendo parte do mesmo plano eterno de redenção. Quinta pergunta: qual o papel presente da Igreja? Deixemos bem claro. Primeiro, Israel rejeitou o Messias e por isso hoje está mergulhado num sono espiritual. Segundo, Israel acordará desse sono por intervenção direta do Senhor Jesus. Isso acontecerá no futuro. Como surgiu a Igreja? A Igreja era um plano secreto de Deus. Ninguém sabia, nem imaginava, que Deus iria chamar os gentios à salvação. Por isso, Paulo diz que a Igreja era um mistério, isto é, um projeto mantido em segredo, que Deus revelou precisamente quando Israel rejeitou Jesus. Os judeus não receberam Jesus. No entanto, escreve João: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12. Esta é a sabedoria de Deus. De um aparente desastre, Israel rejeitar o Messias, o Senhor extraiu uma bênção extraordinária. O projeto de salvação alargou-se aos gentios. Escreve Paulo: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1, 26 e 27. O mesmo diz o apóstolo Pedro: vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro 2,10. Sobre como Israel e a Igreja se articulam no calendário profético de Deus, falaremos nos próximos encontros. Concluindo, o nosso objetivo no estudo de hoje foi distinguir Israel da Igreja, como dois povos semelhantes, mas diferentes em muitos aspectos. E deixar bem claro que a palavra de Deus garante um lugar ao povo de Israel na profecia. Na próxima aula, iremos prosseguir este estudo maravilhoso da palavra profética. Para terminar, sugerimos que os irmãos meditem sobre esta bênção extraordinária. Nós, ramos de um zambujeiro, uma árvore que nasce, cresce e morre sem ninguém dar por ela, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Que privilégio! Que bênção! Nada fizemos para o merecer. Tudo devemos à graça infinita do nosso Salvador, o Messias de Israel e da Igreja. Por isso, só nos resta louvar o seu santo nome, gratos por tão imerecido favor. Não sabemos se todos os que hoje assistem a este estudo já aceitaram Jesus como o Messias. Talvez já você que hoje está aqui já conheça Jesus de ouvir falar dele ou de ler sobre ele. Mas é preciso dar um passo de fé, crer nele de todo o coração como o seu Salvador pessoal. Se aceitar Jesus, sabe o que vai acontecer? Você vai ser enxertado na oliveira. Vai tornar-se um filho de Abraão, um filho do Deus vivo e herdeiro das promessas. Dê hoje mesmo esse passo.
Marcamos encontro com os irmãos até à próxima aula. Até lá, que a paz do Senhor fique com todos. Amém.